Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Saúde Digital. Eu sou a Luciana. Hoje eu estou aqui com duas convidadas especiais. A doutora Isabela está voltando aqui com a gente no podcast. Hoje também a gente tem a doutora Flávia. Ela é dentista, né, Flávia? Dentista. Para a gente conversar um pouquinho sobre a gravidez e o uso do tabaco. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem. Bom dia a todos, meu nome é Isabela, eu sou médica ginecologista obstetra, atualmente atuo na Policlínica 2, no ambulatório de pré-natal de alto risco da Prefeitura de Campinas. Meu nome é Flávia, eu trabalho no Centro de Saúde de São Martim, trabalho bastante tempo já, desde quando entrei na Prefeitura, no grupo de cessação de tabagismo, com muito prazer, né? Assim, com bastante resultado, um trabalho que eu gosto muito de fazer. E estamos aí para a gente conseguir oferecer bastante informações para as pessoas. Falar de saúde da gestante, né, é prioridade para a gente ter uma gestação aí tranquila, né, feliz e saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Mas muitas das gestantes, antes da gestação, elas fumavam, né? E continuam fumando aí durante a gestação. E elas procuram também ajuda para parar, né? O uso do tabaco. Então, doutora Isabela, eu gostaria que você falasse um pouquinho de quais são os riscos de continuar fumando durante a gestação. Perfeito. O tabagismo, na verdade, o problema do tabagismo, ele está relacionado basicamente... O problema geral do tabagismo, que são para gestantes e não gestantes, continua sendo o mesmo. Ele não se altera durante a gestação. Então, o risco de doenças cardiovasculares, de aumento de risco de câncer, que isso já é totalmente conhecido, isso não muda durante a gravidez. O que significa que na gravidez ela continua tendo esses riscos. Mas, especificamente durante a gravidez, o que a gente tem que lembrar é que essa gestante está carregando um feto no seu útero. E este feto, por mais dramática que seja essa frase, eu costumo, para a gente conseguir raciocinar, no sentido de quando eu estou colocando uma nicotina dentro do meu corpo, essa nicotina cai na corrente sanguínea e vai para o bebezinho, para o feto. Então, é como se este feto também estivesse fumando. Não o ato de fumar, mas toda a consequência da nicotina. Então, é ruim para o feto em si, por alterações nos seus tecidos, né? Então, durante a formação do bebezinho pode atrapalhar a formação de algum tecido, levando possivelmente algumas malformações. Mas o que é mais impactante para os fetos é a questão da placenta. A nicotina, ela age diretamente na placenta e a placenta é o que alimenta o bebê. Então, várias doenças da placenta estão relacionadas com o tabagismo. A placenta, ela pode fazer pequenos trombos, então ela atrapalha o ganho de peso do bebê. Então, neste caso, a gente teria restrição de crescimento intrauterino ou os bebês nascerem com baixo peso. Esse é um grande marcador, talvez o mais comum de todos. Mas também está muito associada, a maioria dos trabalhos mostram uma associação até de 4 vezes de aumento de uma gestante que não fuma, de trabalho de parto prematuro, e de rotura da bolsa, né? A bolsa romper antes da hora. A gente ainda não consegue explicar exatamente qual que é o mecanismo que a nicotina faz isso, talvez mediando processos inflamatórios, mas existe maior chance da bolsa romper antes da hora. Prematuridade espontânea, descolamento de placenta, placenta prévia. Também a gente tem associação também com casos... Aí já são casos mais extremos, mas existem relatos na literatura do que a gente chama de morte súbita logo depois do nascimento. O bebê nasce e morre do nada, né? Vamos dizer assim, esse do nada seria a morte súbita. Então, falando aqui da parte ruim, são todos esses fatores que eu citei. E doutora, hoje, muitas mulheres, né? Não só a gestante, mas muitos homens, muitas mulheres estão trocando esse uso do cigarro, né, do tabagismo, pelos cigarros eletrônicos, né? Existe alguma diferença
de se trocar, né? Adianta alguma coisa, porque existe muito pensamento do que esse cigarro eletrônico, que ele faça menos mal à saúde, né? Existe alguma diferença? Então, não, vamos dizer assim, esses cigarros eletrônicos, eles são mais recentes, então, se eu disser assim, não existe um trabalho na literatura que prove ou que comprove tudo isso, tá? Se existe realmente. O que a gente vê na prática, qual que é a diferença? Quando a gente fala do tabagismo, o tabaco em si, o tabaco, ele tem várias vias que você pode usar o tabaco. O que a gente mais conhece, que é o ato de fumar, né? Mas também tem o tabaco inalatório, tem o tabaco de mascar, e todos esses têm nicotina. Então, é importante a gente saber que quando eu tô falando do tabagismo, não tô falando só do cigarro que solta fumaça, tá? Então, os cigarros eletrônicos, a nicotina é do mesmo jeito. O que o cigarro eletrônico tem de diferença de um cigarro normal, né, do cigarro de papel, é a liberação da fumaça. A gente sabe que aquela fumaça liberada, ela tem mais de 7.000 compostos ruins para a saúde. É muita coisa, né? Desses, em torno de 70 tem relação com câncer. Então, de não ter a fumaça, você poderia estar diminuindo, talvez, a liberação dessas substâncias cancerígenas? Sim. Mas em termos da nicotina em si, não faz diferença. Então, para uma gestante, não faz sentido trocar o cigarro que você fuma e libera a fumaça para o eletrônico. Inclusive, é realmente muito bem colocado pela doutora, né? Como os cigarros eletrônicos não são autorizados, nem a comercialização, nem a produção no Brasil, não se tem nenhum tipo de controle pelos órgãos oficiais. Então, não se sabe o que tem dentro dos cigarros, né? Então, pode ter muito mais substâncias proibidas e lesivas do que danosas, né, do que o próprio cigarro comum, o convencional. Então, a gente não pode afirmar de maneira alguma que ela está tendo um risco menor em fumar algum cigarro eletrônico, né? Muito pelo contrário. Como não há nenhum estudo, né? Agora, recentemente, no Rio de Janeiro, começaram a fazer um estudo sobre alguns cigarros eletrônicos, né? E o que se viu realmente que o pouco que se viu, não se sabe se pegou quais amostragem, né, de cigarros, de quantos, mas é que se confirma tudo que se vem falando, né? É que tem muita coisa, além do que se imagina, e que tudo isso faz muito mal. Porque hoje se fala até do nicotinismo, né? Então, porque são formas diferentes de se inalar a nicotina, né? Não é que a pessoa não está usando nicotina porque ela está com cigarro eletrônico, né, doutora? Então, ou seja, faz mal do mesmo jeito. Ou talvez mais, né, já que não tem o controle da indústria. Não tem o controle dos órgãos fiscalizadores. Acho que tem muita mentalidade de que tá saindo um cheirinho gostoso, ou não tá aquela fumaça, né? Não tá fazendo mal para mim, né? E tem gente que acha que é só a fumaça do cigarro que é o malefício, né? Sim. E na verdade não é. E esse negócio que você falou do cheirinho, o que é pior ainda é que numa investigação assim geral que foi feito, eles viram assim que para os adolescentes e para o público feminino, o cigarro eletrônico ele tem um atrativo comercial, porque é aquela coisa assim da mulher não ficar soltando a fumaça. Tem a questão do cheirinho, então não ficar com a boca cheirando mal, tem um atrativo que é pior, né? Isso. Porque aí a mulher acha que para gravidez, não tô fumando e tá tudo certo. E aí a gente tá batendo nesse ponto que dá no mesmo. A nicotina, ela vai ser igualmente danosa para o feto, como se ela estivesse fumando um cigarro de papel. E aí, durante a gestação, o desenvolvimento do bebê, existe um risco maior em algum trimestre assim da gestação, ou ele é contínuo? Assim? O risco ele é contínuo, em qualquer momento da gestação. Agora, é claro que cada trimestre tem uma particularidade. Então, quando eu falo de malformação fetal, eu estou falando
de riscos de primeiro trimestre. A maioria dos tecidos, eles são formados embriologicamente no primeiro trimestre. Então, uma gestante que fuma, e aí uma coisa que eu quero deixar bem claro, mais do que o trimestre, é que esses riscos que eu falei, eles são dose dependentes, vamos assim dizer. Então, quanto mais você fuma em quantidade, maior o risco, tá? Então, vamos colocar um quadro assim, uma gestante que fuma bastante no primeiro trimestre tem mais risco de ter lesões de malformação do feto, porque está na fase da embriologia. Já mais do segundo trimestre em diante, alterações placentárias, levando a riscos de alterações como a que eu falei de alteração de crescimento do feto, tá? Então, não tem um risco maior, eu vou fumar só no segundo trimestre, não. Em toda a gestação há risco, é dose dependente. Por isso, quando a gente for falar um pouquinho sobre como, de maneiras que a gente pode ajudar a gestante, que eu acho que vale a pena em algum momento a gente tocar nesse assunto, a gente fala que, assim, se a gente não conseguir fazer a gestante cessar, talvez diminuir, já estamos num certo benefício. E, às vezes, eles me perguntam, tá, mas quanto que é muito? A maioria dos estudos científicos, eu estou falando cientificamente, o ponto de corte são 10 cigarros por dia. Então, todos os estudos que estudaram a associação. Então, existe associação de cigarro com qual desfecho gestacional? Eles pegaram as gestantes que fumavam mais de 10 cigarros por dia e foram consideradas tabagistas. Tá? Então, em termos de estudo, é isso. Mas não tem uma quantidade segura. Eu não estou falando que fumar até 10 é seguro. Mas é que quando fala, então, 10 já é considerado muito. Porque todos esses riscos que eu apresentei, eles foram presentes em relação a uma população que não fuma, que tiveram 4 vezes mais chance de parto prematuro, placenta prévia, aquilo tudo que eu disse. Quem fuma mais de 10, ou seja, já é considerado muito 10. Sim. Sim. O ideal, né, que a gente busca e que a gente tenta dar apoio é que tenha cessação total, né, doutora? Essa é a Zero é melhor. Zero é melhor que 1. Mais 1 é melhor que 10. É verdade. E assim, o bom, né, dessa mulher se preparar assim para a gestação ou descobrir que está grávida é que a gente tem um estímulo, né, para tentar parar aí, o uso do cigarro durante a gestação, né? E aí a gente colher todos os benefícios de se parar. E não é só para o bebê, né? Quanto que para ela também, né? Como pessoa futuramente. Então, nesse momento, muitas se inspiram e tentam buscar esse a mais aí para tentar parar de fumar, né? A gestação é um momento fantástico para qualquer intervenção comportamental, porque o grande estímulo é o bebê. Então, igual eu falei, quando eu falo com a gestante assim, olha, cada vez que você fuma, o bebê tá recebendo um pouquinho de nicotina, é como se ele estivesse fumando, ela pá, né, dá aquela assustada assim, que é no sentido de, é um estímulo, fala, não, eu não vou na gestação, e é muito comum a gente ver assim, a mulher que fuma, toda a gestação ela para de fumar. Às vezes a gente até brinca. Depois eu até queria que você explicasse um pouquinho como que funciona isso desse estímulo, porque eu falo, gente, mas você já parou na gestação passada. Para que voltar? Se você conseguiu ficar 9 meses, e às vezes elas mantêm essa cessação durante a amamentação, e aí, quer dizer, deu 1 ano que ela ficou parada. Por que voltar, né? O mais difícil que é parar, você conseguiu. Por que voltou? E é um estímulo muito importante para tudo. Quando a gente quer fazer intervenção de dieta, intervenção de qualquer tipo de tratamento, a gestação é fantástica. E aí é o momento de trabalhar essa vantagem em se parar com o fumo para o resto da vida. A mesma coisa com dieta, né? Eu falo, olha, a gente vai ajustar a sua dieta aqui, mas leva isso para sua vida. Sim. Você viu que não estava te fazendo bem. E o tabagismo vai na mesma caminhada, né? Sim. Leva isso para sua vida. Já que vamos tentar parar e vamos tentar manter, né? Então, a gestação é fantástico, é um estímulo que eu sei na vida da mulher se existe um outro momento de tal estímulo, assim. A gente não vê isso nem em paciente que infartou. Sim. Infarta, passa 1 ano, volta a fumar. E a gestante consegue manter ali, né? Eu acredito assim, né? Nesse tempo que eu tenho de estrada no tabagismo, eu penso assim, quando a mulher engravida, ela se vê realmente responsável pela criança, né? E mãe que
mulher que é mãe sabe o quanto a gente se enche de coragem, né? O quanto a gente vira cuidadora mesmo. E às vezes, eu não sei, estou aqui colocando minha opinião, tá? Como neste momento foi tão fácil parar, porque ela estava tão determinada, então às vezes ela não valoriza tanto essa parada e ela pensa, quando eu vou fumar só um pouquinho, porque eu sei que quando eu precisar de parar, eu paro. Pode ser também um pensamento de se apoiar numa situação, né? Porque assim, muitas pessoas quando vão parar, param de uma maneira até mais tranquila do que eles achavam do que seria, né? Eu já tive muita gente que, eu vou passar por isso, eu vou ficar nervoso, eu já falei para minha esposa isso e aquilo. Vou engordar, né? E fica no sentido emocional também, né? Que a grande tensão é essa, né? As pessoas têm medo de passar pela vontade de fumar. É muito interessante isso. E a gestante, como ela está muito determinada, ela não tem essa coisa, eu vou parar, eu paro e pronto. Tá bom. E aí, quando ela passou muito bem por essa fase de eu parei, tudo bem, eu fumo. A hora que der vontade, aí eu paro. Entendeu? Ela não valoriza. E a pessoa que sofreu para parar e que ela viu que ela teve que juntar seus recursos pessoais, ela teve que fazer um preparo emocional, né? Ela passou por mudanças significativas na sua vida, ela dá valor, ela fala, não vou lá, você entendeu? Porque foi difícil eu conseguir tudo isso, né? Uma mudança, eu não vou fumar de novo. Eu vou passar por isso de novo. Não vou passar por isso de novo, né? Mas, nossa, não quero. Então, eu penso, uma das minhas hipóteses é essa, né? Então, mas é um momento, acho que, da gente valorizar mesmo. E essa parada da gestante, eu acho que uma coisa pra gente pensar, né? E depois que ela tiver o bebê, a gente continuar, eu acho que acompanhando e afirmando ainda é um com reforço elas. positivo, né? Isso, Assim. depois da gestação, né? É muito importante o acompanhamento dessa gestante, né? Sabe que eu queria só completar aqui um pouquinho, a gente tá falando aqui de fumar, e aí a gente comentou sobre os outros tipos de fumar, né? Que todo mundo acha que é só o cigarro de papel, e aí a gente comentou aqui dos outros tipos. Tem também o tabagismo passivo, né? Sim, eu ia falar disso agora. Porque a gestante, às vezes, ela não fuma, mas ela tá num ambiente que todo mundo fuma. Importante. E a nicotina vai entrar num pouquinho menos, mas não existe uma quantidade, quanto que é também não sabemos. Então, o ideal é a gente dar esse reforço todo, né? De muita gente em casa. O importante que é não estar num ambiente principalmente fechado com outra pessoa fumando também, né? Sim, com certeza. Porque a gestante está ali fumando passivamente. Sim. Isso acontece o tempo todo, né? Sim. Ainda bem que a gente tem as leis, né? Dos ambientes livres do tabaco. Foi um avanço, né? Foi um avanço. Porque isso daí para gestante é sempre mais difícil de controlar. Sim. Existe um momento ideal de eu parar se eu estiver planejando, né, ficar grávida? Tem um período aí de tempo que seria o ideal? Ótima pergunta. Se a gente for pensar nos riscos só fetais, agora a gente está tirando os riscos da mulher, né, em si, como adulta, o ideal seria que a gente parasse uns 2 meses antes de iniciar as tentativas para engravidar. Por quê? Porque a gente tiraria da corrente sanguínea todos os fatores que aumentam o risco de tromboses, vamos falar assim, porque quando o feto, o embriãozinho chega no útero e ele se implanta, ali é criado uma primeira placentinha que a gente chama de trofoblasto, como se fosse uma placenta inicial, e esta implantação é necessário que todos os vasos sanguíneos, como se fossem raízes, estiverem funcionando muito bem. E aí, se eu já tenho fatores de trombose nesses pequenos vasinhos, aquela placenta já não pode estar tão bem assim. Então, é uma placenta que já vai nascer, vamos dizer assim, é uma semente que na primeira raiz já estava com uma certa deficiência de entregar nutriente para o embrião. Então, já é um embrião que lá desde o início já vai começar com um ritmo de crescimento menor, vai ter mais chance de fazer uma placenta
em mal localização, uma placenta mal implantada é uma placenta que descola facilmente, então é o risco da placenta prévia e do descolamento prematuro de placenta. Então, o ideal é que quando o embrião chegar na cavidade do útero, eu não tenha nenhum fator desse atuante. Como a gente nunca sabe exatamente o mês que vai engravidar, e para fazer uma limpeza desses fatores, uns 2 meses antes de iniciar as tentativas de engravidar seria interessante. Sim. Doutora, e agora falando assim aqui do município de Campinas, né? E a Flávia também pode complementar. A gestante que está fumando e está querendo ajuda para parar de fumar. O que é importante? É só uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio de amigos, praticar, desvincular, né? Porque essa coisa do vício, né? Que a pessoa precisa. É preciso fazer algum movimento de tentar focar em uma outra atividade prazerosa para ela? O que é importante ela buscar como essa rede de apoios? Perfeito. Eu acho, vamos começar falando assim, a gestante está na rede, o que é muito importante que a gente não pode esquecer, que em toda consulta de pré-natal a gente cheque e recheque o uso do tabaco. Então, que às vezes, muitas vezes é esquecido, né? Às vezes, eu vou falar aqui só um exemplo, às vezes a paciente foi encaminhada pra gente por causa de uma situação, sei lá, um passado, ou ela teve um bebê prematuro anteriormente, e ela veio encaminhada para o pré-natal de alto risco por causa da prematuridade prévia. Mas esqueceram de perguntar do tabagismo, quer dizer, a gente não... Para o profissional de saúde, agora eu estou falando para o profissional, não esquecer de investigar, de questionar, de identificar o fator de risco tabagismo. E porque a partir dessa identificação é que a gente vai conseguir atuar. Muitas vezes a gestante, ela não vai nem falar, não vai partir dela esta necessidade que você falou de procurar uma ajuda. Mas quando você identifica o risco e você fala, olha, sim, eu estou preocupada que você teve um prematuro anterior, mas, olha, você fuma, a gente vai precisar atuar no tabagismo para que a gente não repita de repente a sua prematuridade, que pode ter sido um fator. Então, a gente como profissional de saúde, identificar o risco e dar o primeiro feedback para aquela gestante. Olha, vamos tentar atuar para despertar nessa gestante a vontade de melhorar, de parar, de diminuir. Primeiro, ela tem que entender os riscos. A partir do momento que ela entende os riscos, ela vai buscar uma ajuda. Qualquer profissional deveria estar preparado, pelo menos, para dar as primeiras informações. Sim. Claro. Mas a gente tem, e outra coisa importante é que para parar de fumar, existem alguns tratamentos medicamentosos, tá? Mas que na gestação a gente não pode usar. Então, na grávida, na gestante, a gente fica... a nossa única ferramenta para ajudá-la são o que a gente chama de aconselhamento estrutural, que é essa parte mesmo, de dar esse apoio, mas um estrutural. Não só da rede de apoio familiar, de amigos e tudo, mas o que os profissionais podem ajudá-lo. E aí, na rede de Campinas, a gente tem os grupos, né, que a gente chama de grupo de tabagismo, deveria chamar o grupo anti-tabagismo, né? É chamado grupo é igual vacina, né? Vacina da dengue. Não é da dengue, a vacina é contra a dengue. O grupo não é de tabagismo, é o grupo contra o tabagismo. Mas a gente tem na rede os grupos e as gestantes tem acesso a esse grupo, e o que a gente todo profissional deve orientar, principalmente para aquelas que estão com mais dificuldade em conseguir cessar por conta própria, é que busquem esses grupos. Lembrando que esses grupos também não são só para gestantes, né? Para toda a população deseja parar de fumar, né? Mas é que justamente, às vezes, algumas gestantes, elas questionam, quando eu falo assim, tem algum grupo de tabagismo no seu posto? Ah, tem, mas eu ouvi dizer que a gente não pode tomar remédio. Elas acham que o grupo está vinculado ao uso de tratamentos medicamentosos, né? E eu falo, não, você pode participar do grupo que tem outros mecanismos, tem todo bastante recursos, né? Sim. Sim, como a doutora disse, né? Nós, hoje em dia, colocando isso assim, a maioria das pessoas, dos ex-fumantes, eles não conseguem parar sozinhos, né? Como é um engano isso, né? A grande maioria precisa de ajuda. Então,
nos centros de saúde existem profissionais capacitados, né, pelo Ministério da Saúde, através dos cursos, para receber não só as gestantes, mas todas as pessoas que querem parar de fumar. Então, a gente sabe como lidar, como receber, como refazer essa rotina. Porque o cigarro, a dependência do cigarro, ela, além de ser uma dependência muito importante, né? O cigarro você carrega no seu dia a dia, né? Você, como ela é uma droga lícita, né? Você carrega no seu dia a dia, na bolsa para trabalhar, você vai, se estuda, vai no ônibus, isso e aquilo. Então, para você se desvincular do dia a dia daquele cigarro, é uma ajuda profissional, vai ser muito importante para você, né? Então, essa gestante vai ter essa ajuda, né, psicológica, para ir desvinculando, refazendo seus caminhos, reaprendendo na hora que fica ansiosa, nervosa, o que eu vou fazer se não for fumar, né? Porque a gente, quem não fuma, a hora que fica nervoso, a hora que fica ansioso, tem alguma coisa que faz, né? Mas o tabagista, ele aprendeu a ir fumar. Então, se você não fuma, o que você pode fazer? Que pode ser uma coisa diferente para mim, para a doutora e para você. E cada um vai descobrir o seu. Então, no grupo, ele é um grupo, mas ele, de uma certa forma, é individualizado. Porque as pessoas vão se redescobrindo pessoalmente o que é importante para si, né? Então, isso é muito importante. Todo mundo que vai no grupo ouve o outro, e ouvir o outro significa para si, né? Eu tenho experiência de gente contar, nossa, você sabe que aquele dia que eu escutei o seu João falar assim, aquilo foi tão importante para mim, e é um colega do grupo que falou. Não é nem a gente que estava ali profissional, né? Outra coisa também que a gente pode usar, né? Que nossos grupos, a gente tem profissionais capacitados para fazer auriculoterapia, né? Que é muito bom. Então, a gente aplica a auriculoterapia, aquelas sementinhas, né? Que coloca, que estimula tanto a parte emocional, né, para dar um equilíbrio, para ajudar essa gestante, né, a parar de fumar de uma maneira mais tranquila. Então, a gente tem isso aí. A gente também tem a possibilidade de ensinar alguns truquezinhos, dentre eles o tal do kit fissura, né? O que é o kit fissura? Então, ela tem um potinho, um saquinho, coisinhas que ela pode colocar na boca na hora que ela tiver a vontade de fumar, né? Então, o que ela põe? Coisa que não engorda, né, doutora? Pelo amor de Deus, né? Mas, assim, uma das coisas que a gente ensina, pode ter lá uma uva passa, pode ter lá uns 3, 4 gramozinhos de amendoim, uma coisinha, uma cenourinha picadinha. Se tiver em casa, a gente ensina até colocar uma pedrinha de gelo, uma água gelada. Então, a gente vai fazendo ensinando as pessoas a terem o quê? Em mãos, coisas práticas. Então, a gente vai refazendo essa rotina da pessoa, para a pessoa não cair naquela hora que, oxe, agora é a hora de fumar, né? Então, ela não cai na sua rotina de fumar, né? Que isso é muito importante também. E na hora que fica, a pessoa vai ficar nervosa, etc e tal, tem as respirações, tem meditação, e a gente tem o livrinho o manual do INCA, né? Que é muito importante ele. Então, ele tem respiração, exercício, meditação, e a gente oferece para a gestante, ensina a fazer isso também. Extremamente importante esses recursos, né? Não medicamentosos nesse período da gestação, né? A gestante é muito limitada no uso de medicamentos, né? Então, práticas de meditação, acupuntura, auriculoterapia, né? Tudo isso são ferramentas ótimas que a gente tem, né? Para poder ajudar nesse processo de parar de fumar, que é difícil, né? Mas são as práticas de meditação, são todas,
A meditação, a acupuntura também são técnicas de relaxamento, Sim. também, né, da mente e ajudam muito a controlar a ansiedade, que é Sim. uma das principais questões de se parar aí de fumar, né? Então, buscar esse recurso e que também, Sim. não são todos os centros de saúde que eu conheço que tem aurículo ou acupuntura, mas tem alguns que tem, né? E que podem ser referenciado para essas mulheres. A nossa rede anda ampliando bastante esses profissionais. Recentemente, agora teve uma nova turma, né? Então, o objetivo é que em todos os centros de saúde tenham profissionais capacitados para fazer a aplicação da auriculoterapia, né? Então, esse é o objetivo. E a gente tem tido muita aceitação da aurículo, né? E muita gente eu tenho relatos, sabe? Muitos bons, assim, que as pessoas dizem, nossa, eu vim que depois que eu coloquei a aurícula, você sabe, até fumar, mudou meu jeito de fumar. E também, até na literatura mesmo, a gente tem bons resultados, boa aceitação da aurícula, né? É uma coisa simples, sem efeitos colaterais, rápido e fácil acesso e não, né, não é complicado, você não tem que fazer Não tem efeitos colaterais. Basta a pessoa querer concordar e a gente ter alguém preparado para fazer. Para fazer. Eu acho que isso é o que é o mais importante, né? E eu penso assim, né? O cuidado de um profissional que entende, né? Em primeiro lugar, que a gente diz aqui que ela procure, porque a gente não está lá para julgar ninguém, né? Uhum. Primeira coisa que tem que pensar é que procure a gente, porque nós não estamos para julgar ninguém, a gente está para ajudar, né? Então, procure ajuda. Com certeza, é muito mais fácil parar com ajuda do que sozinho. E todos os centros de saúde estão com esse programa de grupo de tabagismo, antitabagismo, né? Ainda não todos, mas a grande maioria. Para saber, entra no site da prefeitura, no site tem lá o centro de saúde e os horários dos grupos. E também tem alguns grupos online, que lá também tem os horários, o telefone para entrar em contato, tudo no site da prefeitura. Então, a gestante que não puder comparecer, ela pode fazer o grupo pelo seu celular. Né? Não precisa então ela pode acompanhar pelo celular. E não tem nem. Pode fazer próximo, como a gente já disse, pode fazer próximo da sua casa, pode fazer próximo do seu trabalho, próximo do seu estudo, aonde for melhor o local e o horário para ela. Inclusive tem um grupo no Saúde Digital, né? Que é o grupo de tabagismo. Ele é mais funcionante na região sudoeste, mas tem, né? A possibilidade de fazer pelo Saúde Digital. Pelo Saúde Digital, né? Sim, Tem bastante possibilidades, né? Eu acredito que e também, assim, né? O que a gente fala que para gestante existe o grupo, mas a gente também abre a possibilidade de fazer atendimentos individuais, se for necessário, se chegar lá para os grupos, né, no nosso lá, se precisar, eu quero ir mais de uma vez por semana, não estou bem, a gente também acolhe, né, porque a gente sabe da importância que tem, né, muitas gestantes não planejaram, né, a gestação e de repente tem que parar de fumar, elas querem também, né? É um momento sensível, né, doutor? E então a gente também está ali de prontidão para estar acompanhando, né? A gente vai estar entrando agora, assim, também no mês de agosto, né? E o mês de agosto é o mês da amamentação, né? Uhum. Inclusive, já até teve o Dia Mundial da Amamentação. E os riscos durante a amamentação, né? Por que a gente também deve parar de fumar enquanto a gente está amamentando?
Bom, na amamentação não existe vamos dizer assim, não existe uma passagem da nicotina pelo leite, especificamente, não existe essa comprovação de que tem uma dosagem da nicotina no leite. O problema da amamentação aí já é do passivo, né? A gestante, agora já puérpera, ela fumando, e aquele recém-nascido num ambiente onde ele está exposto a um tabagismo passivo. Esse é o grande risco. Todas as questões respiratórias. Todas as questões respiratórias, que a gente sabe que o sistema respiratório do recém-nascido é um dos sistemas mais frágeis inicial, até porque ele, vamos dizer assim, ele só começa a funcionar efetivamente depois que nasce. Então, as células são muito sensíveis à fumaça e aos produtos ruins mesmo que são liberados. Então, está mais relacionado com os problemas respiratórios do recém-nascido e muito a ver. E aí também não é só a mãe amamentando, né? Vamos lembrar do ambiente do tabagismo. Então, o pai que fuma também vai estar, o recém-nascido vai estar exposto ao mesmo risco que a mãe que está amamentando. E essa mãe, ela pode continuar, né, nesse grupo de tabagismo também, né? Que se ela já participou ou se ela quiser entrar agora também. A questão da gente, agora falando assim do tabagismo passivo, a gestação também é um momento que a gente deve incentivar todo mundo, né? Eu falo que a casa inteira está gestando, né? Porque muda a rotina da casa, muda um monte de coisa, tem sempre uma coisa que a gente orienta, olha, não dá para você fazer isso agora, não dá para comer isso, e eu brinco, eu falo, não adianta você colocar só a gestante de dieta, aí tá todo mundo lá comendo pãozinho e ela vai comer a frutinha dela, não é justo, né? E a questão do tabagismo, eu acho que é um momento legal, não sei se igual você falou, né? Não adianta, porque o grupo de ajuda, a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, não é verdade? Então, a gente parte do pressuposto que você consegue atuar melhor quando a pessoa te procura para o seu grupo. Mas eu acho que é um momento bom para a gente investigar, pelo menos na casa das gestantes. Tem mais alguém na sua casa que fuma? Você não quer trazer pro grupo junto com você? Então, talvez a hora de colocar o parceiro, sabe? Porque depois o bebê vai nascer, ela parou, mas aí o marido não parou, o parceiro não parou, e aí fica... Talvez seja um momento pra gente englobar a família, né? Sim. Não sei se existe essa... Porque no pré-natal a gente tem o que a gente chama de pré-natal do parceiro, né? Sim. E que é quando a gente tenta inserir o homem, que tem que trazer amarrado para as consultas, mas aí é a hora que a gente traz, que a gente faz exames, a gente faz um rastreamento, inclusive de doenças crônicas, transmissíveis ou não transmissíveis, durante o pré-natal, como se fosse uma oportunidade de fisgar aquele homem, que fisgar os homens é mais difícil na saúde. E aí o tabagismo entra, né? Seria interessante a gente conseguir atuar também com a família. Sim. Ele vai se sentir cuidado, né? Isso é muito bom isso. E aí lembrar, olha, você também, né? Quando o bebê nascer, o que você está fumando também pode passar. E fumando em casa, a gente já comentou que a gestante também vai estar fumando, né? Passivamente. E aí eu falo, nesse momento, a gente tem vários argumentos, né? É a hora da gente, que eu falo que um deles é a saúde, né? Do bebê, quando o pai para, saúde do pai e da mãe, né? Eu falo do dinheiro mesmo, né? Saúde financeira também, né? Porque, assim, o pai e mãe, quando são tabagistas, gente, é um dinheiro significativo no orçamento da família, né? É mesmo, né? A gente não para pensar. E eu falo assim, né, que quando ela engravida, ela não tem que aumentar a alimentação, né, doutora? Ela tem que, em quantidade, ela tem que aumentar a qualidade, né? Então, esse dinheiro do cigarro vai servir para melhorar essa alimentação. E também já para começar a comprar as coisinhas do enxoval do bebê, né? Tem outros efeitos colaterais, parar de fumar, né? E já pensou o pai e a mãe, né? E aí vem tantos gastos que a gente sabe, né? O bercinho, a cadeirinha, isso e aquilo, né? Então é uma boa hora para parar de fumar. Pensar também no bolso. Sim. Né? Boa. Então a gente... Eu vou usar esse argumento também, né? para... Então, eu acho que é realmente uma boa hora para abordar toda a família, sim, com certeza. Eu acho que é um momento, assim, super propício, né?
da gente pegar essa mulher e cuidar dela, né? Porque nesse momento a gente ainda está olhando para ela, né? Porque depois fica todo mundo assim em cima do bebê, né? A gente até parece que desapareceu, né? Mas assim, é um momento que ela tá super sensível, né? Para parar, tem todo um estímulo, né? Para parar de fumar e assim, os benefícios são para a vida dela toda, né? Sim. São problemas cardiovasculares, são cânceres aí, pulmão, boca, laringe, de todos os cânceres, né? Então é um excelente momento aí para ela aproveitar esse estímulo e tentar parar, né? Que os benefícios são tantos, né? E em um mês que você parou de fumar, né? Quanto que já melhora toda a sua questão respiratória, né? O quão importante para a saúde é o parar de fumar, né? Isso mesmo. Então eu acho que é isso, né, meninas? Sim. Sim, eu acho que como mensagem final, assim, vamos dizer assim, da minha parte, do ponto de vista, assim, dos profissionais, eu queria enfatizar a importância de pesquisar o tabagismo nas gestantes, não deixar esse fator de lado. A gente preocupa com tanta coisa. Qual remédio você toma? Tem doença? E às vezes a gente esquece, deixa de lado o tabagismo. E uma vez identificado, a gente tentar fazer esse trabalho. Orientar, apoiar, né? Que é o não julgar, é o orientar, o apoiar e dar essa orientação de, olha, se você precisar de ajuda, a gente tem como ajudar, que eu acho que é a parte que a gente consegue fazer. E das gestantes ter saber que elas podem ser cuidadas nesse nível, né? Então, acho que essa fica a mensagem aí para... E que ela nesses grupos, ela é acolhida, né? Sem pré-julgamentos, né? Onde que ela pode estar ali, conhecer novas pessoas, novas realidades, ter um apoio realmente de um profissional, ela começar a procurar uma atividade física, e aí ela pode até gostar, né? A prática de meditação vai melhorar totalmente a parte, né, de centro da pessoa, né? Um espiritual, o controle da ansiedade, né? Então, melhora a vida dela como um todo, né? De uma forma holística que a gente fala. Então, assim, são muitos benefícios de parar, né? E uma vez eu vi uma entrevista do Dr. Deraldo Varela, e ele fala assim que ele nunca viu ninguém falar que se arrependeu de parar de fumar. Boa. Então, isso aí, eu acho que é uma situação, né? Que a gente aproveita para ganhos, né? Você vai ganhar um bebê e ganhar saúde, né? Juntando as duas coisas na sua vida. E que não é fácil parar de fumar, mas é possível, né? E a parte de sofrimento, que é a parte que os tabagistas mais têm medo, né? Que, eu vou parar de fumar. Essa parte é por pouco tempo, né? Ele vai passar por uns momentos mais difíceis, porém, se bem preparado, ele passa isso de uma maneira bem mais suave, bem mais tranquilo e por pouco tempo, né? Ele não vai passar o resto da vida sentindo vontade de fumar, tendo crise, tendo a fissura, né? Não, vai ser um período mais difícil por pouco tempo e depois vai ficar bem, né? E vai ficar tranquila e ponto. Então, é possível parar de fumar. Então, eu quero agradecer aqui a presença da doutora Isabela, da doutora Flávia. Então, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem. Esse é um assunto de interesse aí a toda a população, não só as mulheres, mas também os homens que fumam, todos aqueles que querem um incentivinho para parar de fumar. Então, que a população saiba que existe recurso, né, para você parar, existe ajuda. Então, se você precisa dessa ajuda, procure o centro de saúde mais próximo da sua casa
que se não tiver lá, né, o apoio, a equipe, alguém da equipe de saúde da família vai te ajudar, vai te encaminhar para esses grupos, para você ter todo esse apoio, para você parar de fumar, tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Prazer. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas. Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação. Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você.